A água é, sem dúvida, o recurso mais essencial para a nossa existência. Ela acompanha cada momento das nossas vidas. Circula em rios e aquíferos subterrâneos, brota de fontes naturais, está presente nas garrafas que compramos no supermercado ou simplesmente jorra da torneira assim que a abrimos. Beber um copo de água fresca quando a sede aperta é um gesto tão simples e natural. No entanto, por trás dessa aparente obviedade, esconde-se um trabalho colossal. O que muitos não percebem é que a água que parece tão facilmente disponível nem sempre vem de rios de montanha ou do derretimento de geleiras. Em um mundo onde os recursos de água doce estão diminuindo em muitas regiões, soluções alternativas tiveram que ser encontradas. Em diversos países como Estados Unidos, México, Arábia Saudita e Chile, enormes quantidades de água do mar são transformadas diariamente em água potável para milhões de pessoas. Essa façanha tecnológica possibilita o abastecimento de regiões áridas, onde cada gota conta. Como é possível que milhões de litros de água salgada sejam convertidos diariamente em água perfeitamente limpa, cristalina e totalmente potável? É exatamente isso que vamos explorar juntos. Vamos para a Califórnia, às margens do Oceano Pacífico, onde fica uma das maiores usinas de dessalinização do país. Uma instalação colossal, capaz de produzir mais de 190 milhões de litros de água potável por dia. Uma verdadeira cidade de aço e tubulações, cuja missão principal é transformar o oceano em uma fonte de água potável. Do momento em que a água é captada em alto mar, até o momento em que finalmente chega à sua casa, à sua cozinha ou ao seu banheiro, acompanharemos juntos cada etapa pela qual esse líquido precioso, que você usa todos os dias sem nem pensar, passa. Acomode-se confortavelmente. Esta jornada ao coração da tecnologia moderna mostrará a você como o processo de acesso à água potável é muito mais extraordinário do que parece. A água salgada cobre mais de 70% da superfície do planeta. É um dos recursos mais abundantes do mundo. No entanto, toda essa água é inutilizável em seu estado atual. Ingerir água salgada causaria desidratação grave e poderia até ser fatal. Transformar essa água em água doce e potável parece simples na teoria, mas, na realidade, é um desafio colossal. O primeiro obstáculo é a chaminé que dá acesso à usina, e você verá que só essa primeira etapa exige uma infraestrutura impressionante. As usinas de dessalinização estão sempre localizadas nas imediações do mar. Na superfície, assemelham-se a vastos complexos industriais, mas debaixo d'água, estendem-se por vários quilômetros. Tubulações gigantescas, firmemente ancoradas ao fundo do mar, mergulham no oceano para bombear continuamente imensas quantidades de água. Essas tubulações são projetadas para suportar a pressão da água, as correntes oceânicas, os sais corrosivos e até mesmo a atividade sísmica, já que muitas dessas áreas estão localizadas em zonas tectônicas ativas. Uma vez captada, a água percorre tubulações subaquáticas conectadas a bombas industriais incrivelmente potentes. Imagine turbinas enormes capazes de bombear o equivalente a dezenas de piscinas olímpicas por minuto. A água então percorre, às vezes, várias centenas de metros antes de chegar à estação de tratamento, onde finalmente começa seu processamento. Para se ter uma ideia da dimensão do que uma instalação desse tipo pode realizar, a estação de tratamento de Carlsbad, na Califórnia, trata mais de 190 milhões de litros de água por dia, o equivalente a 95 milhões de garrafas de água de 2 litros. Essa imensa quantidade seria suficiente para encher vários estádios de futebol por semana. Em alguns países particularmente áridos, como os Emirados Árabes Unidos, mais de 90% de toda a água potável consumida provém desse processo. Ali, sem a dessalinização, seria simplesmente impossível fornecer água suficiente para os habitantes. Assim que a água chega à usina, o gigantesco processo finalmente pode começar. Quando milhões de litros de água entram na usina de dessalinização, a primeira prioridade é remover tudo o que o oceano carrega: areia, algas, fragmentos de conchas, bactérias marinhas, plâncton e até mesmo, às vezes, minúsculos crustáceos. Imagine beber um copo de água contendo tudo isso.
Nada apetitoso, não é? A água, portanto, passa por uma série de filtros mecânicos. Os primeiros filtros são muito largos e retêm as impurezas maiores. À medida que a água flui, os filtros tornam-se mais finos, formando uma barreira progressiva. Esses filtros, feitos de materiais ultra-resistentes, são projetados para funcionar dia e noite. Algumas se assemelham a grandes grades metálicas, outras a camadas de material poroso empilhadas em vários níveis. Sua função é garantir que apenas água pré-tratada, livre de partículas visíveis a olho nu, possa prosseguir. Durante essa etapa, os técnicos monitoram continuamente a qualidade da água e o estado dos equipamentos. Nada é deixado ao acaso. O menor aumento de pressão, uma ligeira descoloração ou o aparecimento de uma partícula inesperada podem sinalizar um problema. Um defeito não detectado pode danificar as membranas de osmose reversa, um equipamento caro e extremamente sensível. Após a remoção das impurezas mais grosseiras, a água está finalmente pronta para a etapa mais importante do tratamento, a remoção do sal. A água agora está limpa, mas ainda não é potável. Ela permanece salgada. Para transformá-la em água doce, entra em ação uma tecnologia revolucionária, a osmose reversa. O princípio é fascinante. A água é forçada a passar por membranas especiais, cujos poros medem apenas alguns nanômetros. Essas membranas são tão finas que permitem apenas a passagem de moléculas de água. Tudo o mais, sal, minerais, íons, poluentes, fica retido do lado oposto. Forçar a passagem de água por essas membranas exige uma pressão enorme, que às vezes ultrapassa 70 bar. Isso equivale à pressão exercida a 700 metros de profundidade. Somente bombas industriais de grande porte são capazes de produzir tal força. Na saída, a água obtida é quase completamente doce. A osmose reversa remove até 99% do sal. O que permanece do outro lado da membrana é chamado de salmoura. Trata-se de água extremamente salgada, muito mais concentrada que a água do mar. Essa salmoura é então devolvida ao oceano, mas não de qualquer maneira. Ela é cuidadosamente diluída e liberada em áreas com fortes correntes oceânicas, para evitar que perturbe os habitats naturais ou danifique o ecossistema marinho. Agora que a água foi purificada, uma nova série de etapas se inicia para torná-la completamente potável. Água macia não é necessariamente água limpa. Mesmo após a osmose reversa, podem permanecer traços de vírus ou bactérias invisíveis a olho nu. E quando se trata de saúde pública, a menor bactéria pode se tornar um grande problema. Para eliminar quaisquer organismos potencialmente perigosos, as estações de tratamento utilizam diversos métodos de desinfecção. O primeiro consiste em expor a água a raios ultravioleta potentes. Esses raios destroem o DNA dos micro-organismos, impedindo qualquer reprodução. É um processo muito eficaz que não adiciona produtos químicos e não altera o sabor da água. Algumas estações de tratamento complementam esse tratamento com uma dose muito pequena de cloro ou derivados de cloro, apenas o suficiente para fornecer proteção adicional durante o transporte pelas tubulações. Essa dosagem é cuidadosamente controlada e não tem relação alguma com o forte odor de cloro encontrado em piscinas. A água agora está esterilizada, mas é pura demais para ser consumida dessa forma. O próximo passo é remineralizá-la. As membranas de osmose reversa removeram praticamente tudo: sal, impurezas, mas também minerais essenciais. A água sem minerais não só seria insípida, como também imprópria para o consumo diário. Para remediar isso, adicionam-se doses precisas de cálcio, magnésio ou potássio. Esses minerais são essenciais para o bom funcionamento do nosso organismo. Eles fortalecem os ossos, contribuem para a hidratação e até melhoram o sabor da água. As máquinas de mineralização adicionam esses elementos em quantidades calculadas ao miligrama, seguindo padrões de saúde extremamente rigorosos. Esta etapa restaura o equilíbrio natural da água, seu sabor neutro e agradável e sua qualidade, comparável à das melhores águas de nascente.
Antes de ser liberada para sair da estação de tratamento, a água deve passar por uma série de rigorosos controles. Engenheiros coletam amostras em várias etapas do processo e as analisam em laboratórios internos. Eles verificam a possível presença de bactérias, a pureza química, o teor de minerais, o pH, a condutividade e até mesmo a transparência da água. Cada parâmetro deve atender a padrões internacionais muito rigorosos. Se tudo estiver em ordem, a água é finalmente transferida para reservatórios gigantescos, muitas vezes enterrados no subsolo para evitar a evaporação e as flutuações de temperatura. Esses reservatórios funcionam como tanques de compensação para garantir um fluxo contínuo nas tubulações. A partir desses reservatórios, a água potável inicia sua jornada final. Ela é injetada em uma vasta rede de tubulações subterrâneas que atravessam cidades, vilas, áreas industriais e bairros residenciais. Algumas dessas tubulações percorrem centenas de quilômetros, atravessando túneis, vales, estações de bombeamento e áreas desérticas. Tudo é projetado para que a água chegue à sua casa com a mesma qualidade com que saiu da estação de tratamento. Ao chegar às áreas povoadas, a água passa por pequenas estações de monitoramento que garantem que nada tenha sido comprometido ao longo do percurso. Em seguida, ela percorre o sistema de distribuição de água da cidade antes de chegar à sua torneira. E pronto! Agora você conhece toda a jornada da água, desde as profundezas do oceano até as minhocas que você segura na mão. Da próxima vez que abrir a torneira, pare um instante para pensar nisso. A água que você está prestes a beber pode ter começado sua jornada através do vasto Oceano Pacífico. Através de um processo complexo e engenhoso, essa água salgada se tornou um dos recursos mais preciosos do seu dia a dia. Conte-me nos comentários. Você prefere beber água da torneira ou água engarrafada? Se você gostou deste documentário, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.